Olá, uma boa tarde para você que está em casa acompanhando a programação da TV Aparecida. Estamos ao vivo aqui na capital Mariana da Fé. Você vê imagens ao vivo aqui do Santuário Nacional, fim de tarde na Casa da Mãe. E daqui a pouquinho, então, você vai poder rezar o Santo Terço conosco aqui no Santuário Nacional, junto com o Episcopado Brasileiro. Você vê as imagens internas aqui do Santuário Nacional. Algumas pessoas ainda estão aqui depois do final de semana tão intenso na Casa da Mãe, desse feriado prolongado aqui em Aparecida. Estamos começando os dons da igreja com a informação que o novo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi eleito hoje pela manhã, divulgado agora à tarde pela própria CNBB. Dom Jaime Spengler, ele que é o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, é o novo presidente da CNBB. Ele que era o primeiro vice-presidente, foi eleito no terceiro escrutínio hoje pela manhã e divulgado pela conferência agora no período da tarde para todo o episcopado e também para a imprensa. Nós conversamos com ele agora há pouco com exclusividade e ele falou um pouquinho sobre os desafios que vêm pela frente e também sobre uma perspectiva da igreja no Brasil. Vamos ver. Qual é o maior desafio que a igreja enfrenta hoje, nesse período agora que vai começar nesse quadriênio? Eu diria assim, existem dois desafios que estão presentes entre nós. O primeiro desafio é aquilo que faz parte da identidade da própria igreja e da conferência, que são os princípios da comunhão e da participação, ou para usar uma expressão nossa atual, o princípio da sinodalidade. Né? Esse é um desafio, eu diria assim, mais ad intra, mas claro, tem repercussão ad extra também, né? Mas falando da nossa realidade nacional, certamente nós vivemos tempos delicados que exigem de todos nós senso de responsabilidade, bom senso, em vista de colaborar realmente para deixar o nosso Brasil um pouquinho melhor para as futuras gerações. A questão vocacional também é um fator importante, tanto em questões de número de vocações, como também as realidades onde muitos religiosos estão hoje no Brasil. Nós temos que compreender que vocação, em primeiro lugar, é graça. É o Senhor que chama, é o Senhor que convida, é o Senhor que convoca. Esse é um aspecto. Segundo, quando nós falamos de vocação, nós quase sempre pensamos na vocação ao ministério ordenado e à vida consagrada. Mas vocação é muito mais amplo. É a vida laical, é a vida matrimonial, familiar, e certamente são dimensões da vida eclesial e da vida social, sim, que exigem de nós, eu diria, uma atenção toda particular. Como ajudar a nossa gurizada, os nossos jovens a optar por um caminho de vida que realmente corresponda àquilo que o coração inspira, a fim de que aquilo que nós denominamos realização humana ou felicidade, ou na linguagem religiosa, a salvação realmente possa acontecer. Então, eu creio que junto às nossas comunidades, nós todos temos aí um trabalho enorme pela frente. E diria mais, não só enquanto comunidade eclesial, mas também no campo da educação, lembrando as nossas escolas, as nossas universidades, como colaborar para que cada um realmente encontre o seu caminho de vida que corresponda verdadeiramente às inspirações, eu diria, internas. É verdade que as nossas escolas, universidades estão muito preocupadas, eu diria assim, em formar para o mercado de trabalho. Mas temos que pensar na dimensão humana do ser humano. E nós vivemos, sim, uma crise também de humanismo atualmente. Então, quando nós falamos de vocação, nós estamos falando de uma realidade ampla e, ao mesmo tempo, complexa. Certamente, a igreja se preocupa, claro, e muito com a vocação ao ministério ordenado, também com a vida consagrada. É uma exigência, é algo que certamente se faz necessário para a vida da própria igreja. Mas, repito, temos que imaginar, pensar isso, a vocação, ter uma vocação de uma forma bem mais ampla. Uma última pergunta da minha parte, Dom Jaime. A gente está na Casa da Padroeira do Brasil. Quando o senhor foi eleito, qual o título de Nossa Senhora que o senhor pediu a graça? Porque são 4 anos muito desafiadores. Olha, dizer qual o título é delicado. Você sabe que em Porto Alegre a padroeira da Arquidiocese é a Mãe de Deus. E aqui nós estamos no santuário da Mãe de Deus também, né? Então é sempre ela. E na casa da mãe, seja lá, seja aqui, a gente se sente em casa.
Na casa da mãe tudo é diferente. Na casa da mãe a gente encontra conforto, a gente encontra ternura, a gente encontra feminilidade, a maternidade, a confiança. Na casa da mãe tudo é ótimo. Dom Jaime Spengler é franciscano, tem 62 anos de idade. Ele foi nomeado em 2010 como bispo e em 2011 ele foi ordenado, teve a ordenação episcopal. Assim que foi feita a pergunta para ele durante a sessão reservada com todo o episcopado, se ele aceitava essa missão, a pergunta foi feita pelo atual presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Ele disse com humildade, simplicidade, temor e tremor, mas sobretudo na fé, em espírito de comunhão e colaboração, sim. E logo que terminou então essa sessão reservada, onde foi apresentado esse nome para todos os bispos do nosso episcopado, ele se dirigiu a uma coletiva de imprensa com muitos jornalistas que aguardavam esse momento. E ele conversou um pouco também sobre esse momento. Vamos ver. O processo de escolha, digamos assim, começou já na semana passada, quando os regionais da conferência, os 19 regionais da conferência, se reuniram para apontar possíveis nomes como candidatos. É claro que isso depois é fruto de conversas, etc. Nós sabemos mais ou menos como as coisas correm nesses momentos, E hoje de manhã, então, na segunda sessão da parte da manhã, se iniciou o processo de votação propriamente dito, usando as urnas eletrônicas. Nós tivemos 3 escrutínios. Eu fui eleito no terceiro escrutínio com 210 votos. É uma continuidade, desejamos que seja uma continuidade a esse processo que nós estamos vivendo, primeiro por iniciativa do CELAM. Essa consulta que foi feita para todos os episcopados da América Latina e do Caribe. E, na sequência, nós tivemos, então, a iniciativa do Santo Padre, em vista do sínodo. Todo esse processo de escuta que se desenvolveu e ainda está sendo levado adiante, ele precisa avançar. Então, nesse sentido, e a conferência assumiu isso também, claro, e nem podia ser diferente. Nesse sentido, nós desejamos sim que esse espírito da sinodalidade, que nós poderíamos até usar um sinônimo que vem do Concílio Vaticano II, o espírito de comunhão e participação possa crescer e se consolidar entre nós. Eu faço votos que nos próximos anos, em sintonia sempre com aquilo que o Santo Padre está pedindo de toda a Igreja, nós possamos chegar a um porto feliz. Talvez na nossa realidade social hoje, há uma tendência muito forte a eliminar a cruz, ou a esconder a cruz. Nós não podemos jamais desconectar, por assim dizer, não sei se essa é a expressão melhor, o ressuscitado do crucificado. O crucificado é o ressuscitado, e o ressuscitado é o crucificado. Todo o mistério da fé cristã está, por assim dizer, condensado na cruz. Na cruz está a vida, na cruz está a nossa esperança. E certamente numa sociedade marcada por crucificados, trazer o tema da cruz para nós é iluminador. Nós não podemos jamais diminuir aquilo que é a cruz do Cristo para a nossa fé e na vida da igreja. Então, nesse sentido, não podia, para mim, na minha concepção, eu não podia não escolher outro lema. E também, eu diria assim, na espiritualidade que me orientou ao longo dos anos de formação que eu tive, depois como no ministério de presbítero, como franciscano, eu venho da família franciscana, A cruz aqui tem um lugar todo próprio. É a encarnação, é a cruz, é a Eucaristia. São os elementos centrais da nossa fé. Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, foi eleito então para presidente da CNBB no próximo quadriênio, de 2023 até 2027. Amanhã as eleições devem prosseguir então com os outros cargos da presidência da CNBB. Mas, além da eleição, claro que outros temas muito pertinentes foram tratados hoje e à tarde também
alguns membros do episcopado se reuniram com os jornalistas e um dos assuntos que foi abordado foi justamente sobre a Amazônia, algo que é tão recorrente, um tema tão recorrente entre o episcopado. Vamos ver. Olá, Camila, uma ótima tarde para você e para todos ligados aqui nos Dons da Igreja. A coletiva de imprensa deste 6º dia de Assembleia Geral da CNBB tratou sobre a Amazônia e sobre o Fundo Nacional de Solidariedade. Vamos ver. Mostrar que a campanha da fraternidade, ela não pode ficar apenas em palavras e reflexões, que são importantes, eu não nego não, por favor. Mas, acima de tudo, as reflexões, as palavras, elas devem nos levar há consequências muito concretas, muito práticas. E, sem dúvida, uma dessas é o Fundo de Solidariedade. Quando falamos da Amazônia, nós recordamos também um povo que é extremamente acolhedor, um povo que tem uma religiosidade muito profunda, um povo que gosta de expressar a sua afetividade. A nossa querida Amazônia, que naturalmente também tem as suas dificuldades. É uma Amazônia cheia de garimpo, região da Amazônia, o desmatamento muito grande. Uma outra dificuldade que encontramos cada vez mais é a pesca predatória. A primeira campanha, Laudato Si, ela está encabeçada pela CNBB, pelo movimento Laudato Si, pela REPAM, pela Comissão Episcopal para a Amazônia, que Dom Leonardo preside, e ela está agora sensibilizando a partir do filme chamado A Carta, uma mensagem pela nossa terra, fazendo memória a Laudato Si, que comemora 8 anos no mês de maio. A segunda campanha é a campanha Amazônia Sem Fome. A Igreja do Brasil fez a campanha da fraternidade com esse tema, fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. E na Amazônia se percebeu que nós não podemos parar no final da Quaresma com a Páscoa. Temas importantes neste 6º dia de Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Camila, é com você aí no Santuário Nacional. Muito obrigada, viu, Tarek, pelas suas informações. Amanhã a gente continua acompanhando, então, desde cedo no Bênção da Manhã, com informações ao vivo sobre os temas que são tratados durante as reuniões da Assembleia Geral, mas também sobre as votações nesse processo de eleição para a nova presidência e também para os presidentes das comissões episcopais, representantes do CELAM e também do Sínodo em Roma nesse ano e no próximo. A gente fica por aqui. Amanhã a gente se encontra novamente às 17h40. Você vai rezar o terço agora às 18 horas com todo o episcopado, logo em seguida participar da Santa Missa aqui direto da Casa da Mãe Aparecida. Amanhã a gente se encontra. Uma boa tarde para você, uma boa celebração. Tchau, tchau.